Em um jogo muito movimentado no Beira-Rio, o Internacional perdeu dentro de casa para a equipe do Flamengo e viu a sua briga dentro do Campeonato Brasileiro mudar de patamar. Agora já não olha mais para cima para buscar uma vaga direta na Libertadores da América e olha para baixo, porque os pretendentes a uma vaga indireta se aproximam do Internacional. O técnico Diego Aguirre na partida testou uma alternativa diferente para o ataque. Começou não dando certo, mas depois a equipe reagiu. Esse é o Diário do Inter KTO, sábado 20 de novembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar do Internacional no Diário do Inter KTO. E eu começo só falando sobre o dia de hoje, né? O dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Estou aqui com a minha camiseta do Observatório contra a Discriminação Racial no Futebol, uma entidade que faz pesquisas, levantamentos, atos muito interessantes. E a gente apoia essa causa aqui também do A Dupla. Não seja apenas uma pessoa que não é racista, é necessário ser antirracista e a gente tá junto nessa, tá? E o Inter hoje perdeu para a equipe do Flamengo pelo placar de 2-1 em um jogo que podia ser pior, mas também podia ser melhor. O técnico Diego Aguirre ele começou mexendo naquela equipe que a gente projetava para o jogo de hoje. Porque ele saca o Matheus Cadorini na ausência do Yuri Alberto. Ontem aqui a gente falou dessa ausência por conta de um edema ósseo. A gente projetava a entrada do Matheus Cadorini no time titular, mas não foi ele quem começou jogando. Ele começou jogando com o Palácios. Isso mostra uma tentativa do Aguirre de fazer alguma coisa diferente daquilo que ele vinha mostrando nos últimos jogos. Colocou o Palácios para ter um pouco mais de criatividade, como um falso 9, uma função que ele mesmo disse que conversou com o chileno e que não era algo estranho para o Carlos Palácios, que ele já havia desempenhado essa função em outros momentos da carreira. Bom, colocou o Palácios ali, só que o começo de jogo do Internacional, e o Inter que é uma equipe muito ligada nos primeiros minutos, é uma equipe que normalmente busca surpreender os adversários nos primeiros minutos de partida, sofreu desse feitiço, porque os primeiros minutos do Inter foram muito ruins, e o Flamengo acordado, aceso, conseguiu praticamente definir o jogo nos primeiros 10, 15 minutos. Logo no começo, uma bobeira da zaga levou um contra-ataque bobo Internacional, uma falta mal cobrada pelo Moisés, uma bola que o Cuesta não conseguiu cortar, o Saravia não conseguiu encurtar o lance junto ao Gabigol, ele domina na entrada da área, bate cruzado, o Lomba não alcança, 1-0 Flamengo. E aí depois desse gol, o Inter tem uma espécie de pane. O Inter assiste o Flamengo jogar de maneira passiva, um time desfocado, um time até displicente nos primeiros minutos. E aí vem o segundo gol do Andrés Pereira, uma bela jogada individual e coletiva da equipe do Flamengo, uma troca de passes de primeiro, um lançamento longo, o Andrés Pereira entra na área e finaliza na saída do goleiro Marcelo Lomba. Isso foi com 12, 13 minutos de jogo e a partir daí o Inter parece que acordou para a partida. E nos minutos restantes, ali a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, o Inter se atira para o ataque. E aí o Palácios começa a entrar no jogo, o Moisés começa a entrar no jogo pelo lado esquerdo, o Edenilson entra no jogo, o Tyson entra no jogo e o Inter começa a criar. Só que aí o Inter adotou uma estratégia perigosa, é verdade, mas que eu entendo que era a estratégia que o Inter poderia tomar naquele momento, que é a estratégia do vamos para dentro deles. Se atirou para cima do Flamengo. E evidentemente, quando o Inter se joga dessa maneira para o ataque, o Inter deixou muitos espaços no setor de defesa. E o Flamengo teve a oportunidade de, em alguns contra-ataques, matar o jogo, fazer o terceiro, fazer o quarto gol. Contou com a sorte também, porque o Flamengo errou muitas oportunidades, com o Gabigol, com o Michael, desperdiçou oportunidades e manteve o Inter na partida. E através de um contra-ataque, o Internacional consegue chegar a um gol que diminuiu o placar. Uma jogadaça do Tyson, tá? Ele dá uma arrancada, larga a bola no Carlos Palácios, o Palácios dá uma pifada maravilhosa pro Tyson. É verdade que eram dois jogadores do Inter contra um do Flamengo, mas um contra-ataque em velocidade, com Tyson, Palácios, papum, e o Tyson dá um toque muito bonito na saída do Marcelo Lomba para diminuir o placar. O Inter entra na partida, e a partir dali é superior. A partir dos
35 minutos do primeiro tempo, o Inter acaba a primeira etapa pressionando o time do Flamengo e quase chega ao gol de empate. Em algumas oportunidades, a principal delas, uma bola que o Denilson toca por cobertura, o Diego Alves dá um tapa nela, ela sobra para o Patrick, que bate para o gol e o Davi Luiz salva em cima da linha o que seria o gol de empate do Internacional, que teve uma crescente da metade para o fim do primeiro tempo, conseguiu pressionar a equipe do Flamengo e saiu até aplaudido para o intervalo porque teve uma reação dentro da partida. O segundo tempo, eu entendi que o Inter foi melhor do que a equipe do Flamengo. Criou mais chances, foi um bom jogo, tá? E eu destaco isso, foi um bom jogo. E no segundo tempo o Inter não criou tantas chances quanto no fim do primeiro, mas tentou apertar, foi para cima do Flamengo. No fim se jogou para o ataque de novo, abriu espaço para o contra-ataque, mas não conseguiu chegar ao gol que daria o empate para o Internacional. Eu vou falar aqui sobre algumas atuações individuais, tá? No começo do jogo, eu entendi que o Aguirre errou na estratégia, porque esses primeiros minutos, onde o Flamengo dominou de maneira ampla, o Inter não conseguiu se encontrar, principalmente porque não tinha a figura da referência no ataque. Normalmente, quando o Inter não se encontra, é bola no Yuri Alberto e o Yuri Alberto segura o zagueiro, se vira. Não tinha essa figura, era o Palácios. E aí eu até achei que o Aguirre errou naquele momento em não escalar o Matheus Cadorini e escalar o Palácios. Só que depois o Inter se encontrou na partida e eu acho que o Palácios ele fez um bom jogo, ele se encontrou, ele criou, ele procurou. É um cara que está claramente em uma crescente dentro do time do Internacional e talvez ele até tenha sido o melhor jogador do Inter em campo na partida contra o Flamengo. Eu gostei da atuação do Tyson também e do Bruno Mendes, que é sempre uma certeza de boa atuação. O Marcelo Lomba, em algumas oportunidades, salvou o Internacional de levar mais gols. Mas tem gente que acha que ele falhou no primeiro gol do Gabigol. Eu não sei se falhou, apesar de ser uma bola que para alguns goleiros poderia ser defensável. Mas em outros momentos ele salvou o Internacional e isso eu destaco em relação ao Marcelo Lomba. O Saravia fez um primeiro tempo ruim, mas o segundo tempo bom. Depois foi substituído pelo Heitor, que não teve tempo também de mostrar muita coisa. Eu gostei muito da entrada do Matheus Cadorini no segundo tempo, tá? Entrou querendo, entrou ligado, ganhando duelos individuais. Gostei muito do Matheus Cadorini, mas o Internacional não conseguiu chegar ao empate contra o Flamengo. E aqui eu trago a pauta principal desse vídeo, que é a mudança de patamar, a mudança de briga do Internacional dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. O Diego Aguirre falou sobre isso na entrevista coletiva, mas adotando um outro tom. O Diego Aguirre disse que ainda acredita na possibilidade do Internacional se classificar de maneira direta para a Libertadores do ano que vem. E a primeira informação que eu trago aqui para vocês é que essa briga, esse patamar, ele está definido. O Inter já sabe o que precisa fazer para se classificar de maneira direta para a Libertadores. O brasileiro terá G6 e G8. G6 para a vaga direta, G8 para a vaga indireta. Os 6 primeiros colocados vão de maneira direta para a Libertadores, os 8 primeiros colocados vão de maneira indireta, ou o 7º e 8º vão de maneira indireta para a Libertadores da América. Então o Inter sabe que precisa ser o 6º colocado. Só que aí, senhores, eu vou colocar a tabela aí na tela, e aí eu vou ler com vocês junto à tabela. O Internacional é o 7º colocado, com 47 pontos. 34 jogos, um a mais do que o Corinthians, que é o 6º colocado hoje, que tem 50, que se vencer vai para 53. E aí a equipe mais perto do Internacional na vaga, na briga por vaga direta na Libertadores é o Bragantino, que tem 52, estaria 5 pontos à frente do Internacional. A projeção é, para o Inter se classificar de maneira direta para a Libertadores, em 6º colocado, o Inter precisa vencer os 4 jogos que restam. É isso, o Inter tem que ganhar os 4 jogos que restam. Tem que ganhar do Fluminense no próximo meio de semana, tem que ganhar do Santos no outro domingo, tem que ganhar depois do Atlético Goianiense no Beira-Rio e tem que fechar ganhando do Red Bull Bragantino fora de casa, lá no estádio Nabi Abichedid, muito provavelmente em algo que seria uma disputa direta por essa vaga na Libertadores. Vaga direta na Libertadores, né? E mais do que isso, mais do que a complexidade de vencer 4 jogos de maneira direta e consecutivos, o Inter precisa olhar para a parte de baixo da tabela. E eu convido vocês a observarem ali. Ceará, que tem o mesmo número de jogos do Internacional e tem 46 pontos, tem 1 ponto atrás apenas do Internacional. E o Fluminense,
que é o próximo adversário, o adversário direto do Internacional e que tem esse confronto direto no próximo meio de semana. Se o Fluminense ganhar do Inter, se o Inter perder para o Fluminense no próximo meio de semana, que vamos lá, não é algo impossível, pelo que o Inter vem rendendo, o Fluminense passa o Inter. E aí o Inter teria que rezar para o Ceará não ganhar do Corinthians na próxima rodada, que é um confronto que poderia colocar o Inter fora da zona de classificação indireta para a Libertadores. Então sim, a partir dessa derrota para o Flamengo, não é exagero dizer que o Internacional passa a correr riscos de ficar de fora da zona direta da Libertadores. E essa é a principal notícia desse domingo, desse sábado. O Inter pode ficar fora da Libertadores de 2022 a partir dessa derrota para o Flamengo. Não é mais uma briga olhando para cima, para a vaga direta. É muito mais uma briga olhando para baixo, para não cair fora dessa zona de classificação para a Libertadores da América. Lembrando, para ir para a Libertadores o Inter precisa ser o 8º. Eu estou contando isso, tá? Se o Fluminense ganhar do Inter e o Ceará ganhar do Corinthians, o Inter cai para 9º. E aí está fora completamente da zona de classificação para a Libertadores. Para fechar, senhores, KTO. Não me dei bem na KTO de novo porque eu apostei no Internacional contra o Flamengo. Não deu eu. Joguei 10 pila, voltaria ali algo em torno de 20... Não, voltaria a 34, alguma coisa. Eu nem lembro mais porque eu perdi. Então eu veria se viesse o retorno. Não veio. Aliás, venho apostando no Internacional nos últimos tempos e não venho me dando bem. Quer apostar na KTO? Te registra lá. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Que nesse domingo tem mais conteúdo aqui no ADUPLA. Eu prometo que vou fazer aquele vídeo que havia prometido antes e não cumpri para você sobre a situação de Diego Aguirre. Ele deu informações importantes em relação ao planejamento para 2022. O Inter terá Diego Aguirre em 2022? Se não, quem será o técnico? Eu vou trazer isso para vocês amanhã. Beijo, tchau!